Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante sobre poder, profecia e a frustração de um rei. Essa história vem lá do livro de Números, capítulo 23, e mostra um rei que está determinado a amaldiçoar os seus inimigos e um profeta que simplesmente não consegue obedecer. Vamos entender por que isso acontece. E, no fundo, a história toda gira em torno dessa pergunta, né? De um lado, a gente tem a vontade imensa de um rei. Do outro, uma palavra divina que parece que nada pode abalar. Quem é que ganha essa queda de braço quando os planos humanos batem de frente com um propósito maior? É essa tensão que a gente vai explorar agora. Então, nosso roteiro aqui é simples, dividido em 4 partes. A gente começa com o pedido do rei, depois vê a primeira tentativa dele de conseguir uma maldição que não dá certo. Em seguida, vamos ver como a segunda tentativa só serve para confirmar a mensagem original. E no final, a gente tira a lição principal sobre o poder dessa mensagem. Então vamos lá. Começando pelo começo de tudo, a origem do conflito. É aqui que o poder político de um rei entra em rota de colisão com o poder profético de um homem de Deus. E os objetivos deles não poderiam ser mais opostos. O ponto crucial da história é este. Temos 2 personagens centrais com interesses totalmente conflitantes. De um lado, o rei Balaque, que por medo e por estratégia política, quer usar uma força espiritual para amaldiçoar o povo de Israel. Do outro, o profeta Balaão, o cara que ele contrata, mas que tem uma regra muito clara para seguir. Ele só pode falar as palavras que Deus colocar na boca dele. Pronto, tá aí o cenário perfeito para o conflito. E olha, o pedido de Balaque é direto ao ponto, sem rodeios. Ele não pede uma opinião, uma previsão, não. Ele ordena uma maldição. Ele quer que Balaão use seu dom como se fosse uma arma contra os inimigos dele. A coisa é clara e é pra já. E aí a gente chega na primeira tentativa. Balaque, achando que o ritual certo pode trazer o resultado que ele quer, prepara todo um cenário esperando que isso meio que obrigue o divino a cooperar com ele. E o ritual que ele monta é todo certinho, sabe? Bem metódico. Um novo local, 7 altares, sacrifícios caríssimos. Do ponto de vista do ritual, ele faz tudo certo, na esperança de controlar o resultado. Guarda bem essa sequência, porque ela vai aparecer de novo. Só que aí, depois de toda essa preparação, a primeira coisa que sai da boca de Balaão não é uma maldição. É uma pergunta que, na verdade, já é a resposta. E ela desmonta todo o plano de Balaque na hora. É uma declaração de que ele não pode fazer nada contra um decreto divino. Pois é, no lugar da maldição que todo mundo esperava, o que sai é uma profecia de bênção. Balaão descreve um povo separado, único e tão numeroso que seria impossível contar. É literalmente o contrário do que Balaque tinha encomendado e pago para ouvir. Dá para imaginar a cara do Balaque, né? Pura frustração. Ele se sente enganado. Depois de todo o investimento, o resultado foi uma virada de 180 graus. Quando ele pergunta, "O que você fez comigo?", fica claro que ele não tem controle nenhum sobre a situação. Mas o Balaque, ele não é de desistir fácil. Ele acha que o problema foi o jeito de fazer, não o objetivo. Então ele parte para uma segunda tentativa que, no fim das contas, só vai servir para confirmar e deixar ainda mais forte a mensagem que ele não quer ouvir de jeito nenhum. A estratégia dele agora é simples, na cabeça dele, pelo menos. Se o primeiro lugar não deu certo, talvez uma nova vista, um novo local, mude o resultado. Ele leva Balaão ao topo de Pisga, na esperança de que uma mudança geográfica cause uma mudança espiritual. E chegando lá, ele repete o script todinho. O mesmo ritual, os mesmos 7 altares, os mesmos sacrifícios. Isso mostra o quanto ele acredita que a vontade divina pode ser manipulada se você usar a fórmula certa. O que ele não entendeu ainda é que não tem fórmula mágica para isso. E a resposta que vem agora, nossa, é ainda mais forte. É definitiva. Aqui está o ponto central de toda a história. Balaão declara que a palavra de Deus não é como a palavra de uma pessoa que muda, que falha, que pode ser negociada. É basicamente dizer que o divino não volta atrás, não muda de ideia. E a conclusão disso tudo é bem clara. Balaão admite que ele não tem escolha. Ele recebeu uma ordem direta para abençoar e ponto final. Essa bênção já foi dada e não tem nada que ele ou o rei possam fazer para mudar isso. É irrevogável. E aí, parece que finalmente a ficha começa a cair para Balaque. Ele entende que não vai conseguir a maldição que tanto queria. Num último suspiro de desespero, ele muda o pedido. Ok, já que você não vai amaldiçoar, então também não abençoe. Ele só quer que as bênçãos parem. É ele basicamente jogando a toalha.
Bom, depois dessas duas tentativas que deram em nada e dessa frustração toda do rei, qual é a mensagem central que fica dessa história? O que a gente pode tirar de lição disso tudo? Vamos resumir os pontos principais. Os pontos cruciais são basicamente estes. Primeiro, e mais importante, a palavra de Deus é soberana. Uma vez que é dita, ela acontece, não tem como revogar. Segundo ponto, rituais humanos, por mais elaborados que sejam, não conseguem manipular a vontade divina. As ações de Balaque não serviram para nada. Terceiro, uma bênção que vem de Deus não pode ser cancelada pela vontade de um rei. E por último, a frustração toda de Balaque vem da teimosia dele em lutar contra um propósito que era muito maior que o dele. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, né? A história de Balaque é a de alguém cujos planos muito bem elaborados falharam de forma espetacular. Isso faz a gente pensar. Quando os nossos próprios planos dão de cara com um muro, quando as coisas não saem como a gente quer, será que a gente não está fazendo igual a Balaque, tentando forçar a barra e, no processo, ignorando uma mensagem maior que talvez esteja tentando aparecer? Fica aí uma questão para a gente pensar.